Houve um tempo em que olhar para as estrelas não era apenas um ato de admiração poética, mas um exercício de sobrevivência e espionagem. Durante quase 4 décadas, o vácuo do espaço foi transformado no palco mais caro e perigoso da história da humanidade. Entre 1947 e 1991, as duas superpotências globais, os Estados Unidos e a União Soviética, não lutaram apenas por territórios na Terra, mas pela posse do próprio céu. O que começou como uma corrida para construir mísseis capazes de carregar ogivas nucleares acabou por nos dar o primeiro satélite, o primeiro homem no espaço e a primeira pegada em outro mundo. Mas por trás de cada lançamento glorioso, havia um segredo militar e uma tensão que poderia ter incinerado o planeta. Hoje, no Além do Infinito, vamos desvendar como o medo da guerra total impulsionou os maiores avanços científicos da nossa história e como a Guerra Fria, com toda sua paranoia, acabou por nos abrir as portas do cosmos. Tudo mudou na noite de 4 de outubro de 1957. Enquanto o mundo dormia, a União Soviética lançava, a partir das estepes do Cazaquistão, uma pequena esfera de metal com 4 antenas chamadas Sputnik 1. O som do seu bip constante, captado por rádios em todo o planeta, não era apenas um sinal de rádio, era um aviso de que os céus não eram mais exclusivos da natureza. O Sputnik foi colocado em órbita pelo foguete R-7 Semyorka, o primeiro míssil balístico intercontinental do mundo, projetado pelo lendário e secreto designer-chefe Sergei Korolev. A ciência por trás desse lançamento era monumental. Para atingir a órbita, o foguete precisava alcançar a velocidade de aproximadamente 28.000 km/h, superando a resistência da atmosfera e a força da gravidade. O sucesso soviético provocou o chamado choque do Sputnik nos Estados Unidos, uma crise de confiança nacional que misturava o medo de um ataque nuclear vindo do espaço com a humilhação tecnológica de ter sido superado pelo bloco comunista. Em resposta ao avanço soviético e após o fracasso espetacular do foguete Vanguard, os americanos aceleraram o desenvolvimento do Explorer 1, lançado em janeiro de 1958. Embora menor que o Sputnik, o Explorer 1 carregava um laboratório científico sofisticado coordenado por James Van Allen. Foi essa missão que permitiu a descoberta dos cinturões de radiação de Van Allen, onas de partículas carregadas presas pelo campo magnético da Terra. Essa foi a primeira grande descoberta científica da corrida espacial, revelando que o espaço próximo à Terra era um ambiente dinâmico e potencialmente perigoso para a vida humana. A física orbital, antes uma teoria nos livros de Kepler e Newton, agora era uma realidade prática onde a massa e a velocidade determinavam o destino das nações. A criação da NASA em 1958 foi o reconhecimento definitivo de que a ciência espacial era agora uma prioridade de segurança nacional, fundindo de vez o laboratório de pesquisa com o silo de mísseis. A década de 1960 começou com a compreensão de que as máquinas não eram suficientes, a supremacia exigia a presença humana no vácuo. Em 12 de abril de 1961, a União Soviética desferiu outro golpe magistral com o voo de Yuri Gagarin a bordo da nave Vostok 1. Gagarin completou uma órbita única ao redor da Terra, tornando-se o primeiro humano a ver a curvatura do nosso planeta e a experimentar a microgravidade por 108 minutos. O desafio de engenharia da Vostok era aterrador. Como proteger um ser humano das temperaturas extremas de reentrada na atmosfera, que podem ultrapassar os 1500 graus Celsius devido à compressão do ar? A solução foi um escudo térmico ablativo que se desgastava para dissipar o calor, mas o design da nave era tão primitivo que Gagarin teve que se ejetar da cápsula antes do impacto final com o solo. Para o mundo, Gagarin era o Colombo do espaço, um símbolo de que o socialismo era o sistema mais avançado tecnologicamente. Os Estados Unidos responderam com o Projeto Mercury, enviando o Alan Shepard em um voo suborbital apenas 3 semanas depois, seguido pela órbita completa de John Glenn em 1962. Essa fase da Guerra Fria exigiu avanços massivos na fisiologia humana e na telemetria de rádio. Os cientistas precisavam monitorar batimentos cardíacos, pressão arterial e oxigenação em tempo real através de milhares de quilômetros. Desenvolveram-se os primeiros sistemas de suporte à vida recicláveis e computadores de navegação que, embora rudimentares comparados aos de hoje, realizavam cálculos orbitais complexos para garantir que a cápsula não se perdesse no vazio ou queimasse na reentrada. O discurso do presidente John Kennedy em 1962, desafiando a nação a ir à Lua não porque é fácil, mas porque é difícil, transformou o cosmos no campo de prova definitivo da capacidade industrial e intelectual humana. O espaço não era mais apenas uma questão de satélites, era sobre quem dominaria o futuro da própria biologia humana fora do planeta.
A metade da década de 1960 marcou o período mais intenso da corrida espacial, quando o objetivo deixou de ser apenas estar no espaço e passou a ser conquistar o solo lunar. Para os Estados Unidos, o programa Apollo era uma questão de honra nacional e prova de superioridade do sistema democrático capitalista. O coração dessa empreitada era o foguete Saturno V, uma maravilha da engenharia de 111 metros de altura, projetada por Wernher von Braun. O Saturno V utilizava 5 motores F1 no seu primeiro estágio, queimando uma mistura colossal de querosene e oxigênio líquido para gerar mais de 34 milhões de newtons de empuxo. Cada lançamento do Saturno V era um terremoto controlado, capaz de colocar 140 toneladas em órbita baixa. Do lado soviético, a resposta era o foguete N-1, uma máquina igualmente massiva, mas que sofria com a complexidade de seus 30 motores agrupados. Enquanto os americanos avançavam com testes rigorosos, os 4 lançamentos de teste do N-1 terminaram em explosões catastróficas, selando o destino da União Soviética na corrida tripulada à Lua devido a falhas na coordenação dos sistemas de combustível e vibrações estruturais que os computadores da época não conseguiam prever. O ápice dessa jornada ocorreu em 20 de julho de 1969, com a missão Apollo 11. Neil Armstrong e Buzz Aldrin tornaram-se os primeiros humanos a caminhar na Lua, enquanto Michael Collins orbitava acima. Mas a vitória não foi apenas simbólica, ela foi um salto tecnológico sem precedentes. Para realizar o pouso, a NASA precisou desenvolver o Apollo Guidance Computer, AGC, um dos primeiros computadores a usar circuitos integrados, o que abriu caminho para a revolução dos microprocessadores que usamos hoje. A precisão necessária para o encontro orbital entre o módulo lunar e o módulo de comando exigiu cálculos de mecânica celeste que desafiaram os limites da matemática aplicada. A União Soviética, embora tenha perdido a corrida tripulada, continuou a inovar com o programa Luna, enviando o Lunokhod-1, o primeiro rover controlado remotamente a rodar em outro mundo. Esse período provou que, sob a pressão da Guerra Fria, a humanidade foi capaz de desenvolver tecnologias que, em tempos de paz, poderiam ter levado décadas extras para sair do papel. Enquanto a Lua perdia o brilho político para os americanos após 6 pousos bem-sucedidos, a Guerra Fria expandiu suas fronteiras para os planetas vizinhos, inaugurando a era de ouro da ciência planetária robótica. A União Soviética, focada em demonstrar sua resiliência técnica, lançou o programa Venera, que se tornou o primeiro a pousar uma sonda na superfície de outro planeta, Vênus. As sondas Venera, especificamente a 7 e a 8, enfrentaram o ambiente mais hostil do sistema solar, sobrevivendo por poucos minutos sob pressões esmagadoras, 90 vezes a da Terra, e temperaturas que derreteriam chumbo. Elas enviaram as primeiras fotos coloridas e dados químicos do solo venusiano, revelando um mundo de efeito estufa desenfreado. Simultaneamente, os Estados Unidos focaram em Marte com as missões Viking 1 e 2 em 1976. As sondas Viking foram marcos da biologia planetária, realizando os primeiros experimentos químicos automatizados para buscar sinais de vida no solo marciano. Embora os resultados tenham sido inconclusivos, a engenharia de pouso suave em Marte e a transmissão de dados por bilhões de quilômetros via Deep Space Network estabeleceram um padrão para toda a exploração moderna. O maior trunfo científico desse período, no entanto, veio com o lançamento das sondas Voyager 1 e 2 em 1977. Aproveitando um alinhamento planetário raro que ocorre uma vez a cada 175 anos, os Estados Unidos utilizaram a técnica de estilingue gravitacional para enviar máquinas aos gigantes gasosos e gelados. A Voyager 2 tornou-se a primeira e única sonda a visitar Urano e Netuno, transformando pontos de luz em telescópios em mundos complexos de anéis e luas geladas. Essas missões foram os maiores atos de diplomacia científica da Guerra Fria, carregando os discos de ouro com sons e imagens da Terra, caso fossem encontradas por outras civilizações. Nesse momento, a exploração espacial começou a transitar de uma demonstração de força militar para uma busca filosófica sobre a nossa origem. A tecnologia de imageamento digital e os sensores infravermelhos desenvolvidos para essas sondas acabaram por revolucionar a medicina, como a ressonância magnética e o monitoramento ambiental na Terra. Nos anos finais da Guerra Fria, o foco mudou da exploração distante para a permanência prolongada no espaço. A União Soviética, percebendo que não venceria a corrida lunar, focou sua engenharia na criação de estações espaciais, lançando a série Salyut e, posteriormente, a icônica estação Mir em 1986. A Mir foi o primeiro laboratório modular em órbita, permitindo que cosmonautas batessem recordes de permanência no vácuo, ultrapassando um ano consecutivo no espaço.
Esse avanço foi crucial para a ciência médica, permitindo o estudo da atrofia muscular e da perda de densidade óssea em microgravidade. Os Estados Unidos responderam com o Skylab, mas focaram seus recursos no ônibus espacial, Space Shuttle, uma nave reutilizável projetada para tornar o acesso ao espaço rotineiro e capaz de colocar grandes cargas em órbita, como o telescópio espacial Hubble. A transição para a cooperação internacional começou a se desenhar antes mesmo da queda do Muro de Berlim. Em 1975, a missão Apollo-Soyuz proporcionou o primeiro aperto de mãos no espaço entre astronautas americanos e cosmonautas soviéticos, utilizando um módulo de acoplagem universal projetado conjuntamente. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, o vasto conhecimento russo em habitação espacial de longa duração e os recursos tecnológicos americanos se fundiram. O que antes era uma corrida armamentista disfarçada de exploração tornou-se a fundação da Estação Espacial Internacional, ISS. O fim da Guerra Fria não encerrou a era espacial, ele a transformou de um duelo de titãs em um esforço global. Os avanços em novos materiais, sistemas de purificação de água e telecomunicações por satélite que desfrutamos hoje são fruto direto de décadas em que o medo da destruição mútua forçou a humanidade a aprender a sobreviver fora do seu próprio mundo. A Guerra Fria foi um período de contradições profundas. Enquanto o mundo vivia sob o espectro de uma guerra nuclear, nossos olhos estavam fixos no céu, testemunhando milagres técnicos que antes pertenciam à ficção científica. Aprendemos que o cosmos não perdoa erros e que a engenharia de precisão é a única ponte entre a Terra e o desconhecido. A tecnologia que usamos hoje para prever o tempo, navegar com GPS e nos conectar instantaneamente através dos oceanos nasceu nos laboratórios de Korolev e von Braun, alimentada pela rivalidade ideológica. Hoje, quando olhamos para a Estação Espacial Internacional cruzando o céu noturno, vemos o maior monumento à paz já construído. Ela é o resultado final de uma corrida que começou com o medo de mísseis e terminou com a compreensão de que, diante da imensidão do universo, somos todos passageiros da mesma nave frágil. A Guerra Fria nos deu espaço, mas o que fizemos com ele, a busca pela ciência e pela cooperação, é o que define o nosso verdadeiro progresso como espécie.